Vitória do Palácio do Planalto. Rodrigo Maia, do Democratas, vence disputa pela presidência da Câmara e promete consolidar base do governo interino. Comissão de Constituição e Justiça rejeita recurso de Eduardo Cunha. Ex-todo-poderoso, deputado afastado, pode ter o mandato cassado no plenário. Morre em São Paulo o diretor de cinema Héctor Babenco, indicado ao Oscar pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha. Ex-marido de Luísa Brunet presta depoimento sobre agressão à modelo e atriz e diz que se há uma vítima, é ele. Assaltantes fazem arrastão dentro de hospital em Belém e agravam saúde de paciente. Ela passou mal e foi bater no TI, tá até agora. Comissão aprova a lei do orçamento para 2017 com rombo de 139 bilhões de reais. E sem previsão da volta da CPMF. Caminhão invade comemoração de data histórica na França e mata pelo menos 30 pessoas. Assédio de milícia e alojamento ruim. Os inimigos que ameaçam a Força Nacional de Segurança no Rio. Propaganda estrangeira revela como o Brasil é visto no exterior às vésperas da Olimpíada. Na ficção e na realidade, o mundo está cheio de expectativas sobre a sede das Olimpíadas. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa com o ataque que deixou dezenas de mortos agora há pouco na França. Há informações de que pelo menos 50 pessoas morreram e 150 ficaram feridas, depois que um caminhão invadiu a principal via de Nice, no sul do país. O motorista, que foi morto pela polícia, atropelou o público que assistia às comemorações do Dia da Bastilha, um feriado histórico na França. Nós vamos conversar agora com o repórter Elcio Ramalho, direto da França. Elcio, boa noite. As autoridades francesas já falam em terrorismo? Ok, obrigado. E daqui a pouco nós voltamos a falar sobre essa tragédia na França. Em São Paulo, um caminhão-baú carregado de cerveja invadiu uma praça e atropelou 9 pessoas. Um garoto de 14 anos morreu no acidente. Um outro menino de 13 anos está internado em estado grave. Há pouco mais de 20 dias da abertura oficial dos Jogos do Rio, integrantes da Força Nacional não têm cama para dormir, estão com diárias atrasadas e ameaçam abandonar a segurança da Olimpíada. Como se não bastasse, os agentes ainda estão sendo ameaçados por milicianos. O Ministério da Justiça disse por meio de nota que as camas para os agentes chegaram hoje. Sobre a presença de milicianos na região, informou que vai apurar a denúncia e que não existe tolerância com atividades criminosas. A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que operações de rotina são realizadas na região e que os chefes da milícia estão presos. Pacientes e funcionários de um hospital na região metropolitana de Belém foram vítimas de um arrastão. A unidade particular tem convênio com o SUS. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Uma chuva de granizo provocou estragos em 84 cidades do Paraná e Rio Grande do Sul. Quase 10 mil casas foram danificadas. Bom, veja agora mais notícias do Brasil. E voltamos a falar agora, direto da França, com o nosso correspondente Elcio Ramalho. Elcio, as autoridades francesas confirmaram há pouco que o número de mortos no atropelamento subiu para 60. Há informações sobre o motorista do caminhão que atropelou esse público? Obrigada, Elcio. Daqui a pouco, novas informações sobre o atropelamento de dezenas de pessoas na França. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeita recurso de Cunha e cassação vai a plenário. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil não tem time na final da Libertadores. Morre em São Paulo aos 70 anos o cineasta Héctor Babenco. Nós voltamos já já. O novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu hoje a união dos partidos da base do governo Michel Temer. O democrata venceu a eleição em segundo turno na madrugada desta quinta-feira. O presidente Michel Temer comemorou a eleição de Rodrigo Maia. O novo presidente da Câmara pode ajudar na aprovação das medidas do governo no Congresso.
E o Eduardo Cunha? A cassação do mandato do ex-presidente da Câmara e deputado afastado, Eduardo Cunha, será decidida em plenário. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou o recurso que tentava barrar o processo. A Comissão de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, sem incluir recriação da CPMF, chamado Imposto do Cheque. O rombo previsto nas contas para o ano que vem é só de 139 bilhões de reais. Um erro humano pode ter sido a causa do acidente de trem que deixou 23 mortos e 50 feridos na Itália há 2 dias. Nós voltamos a falar com o nosso correspondente Elcio Ramalho, direto da França. Elcio, testemunhas disseram que antes do ataque, o motorista do caminhão fez reféns e abriu fogo pela cidade. A polícia confirma essa informação? Obrigada, Elcio. Em instantes, o esquema de defesa do espaço aéreo durante os Jogos Olímpicos. As propagandas estrangeiras sobre o Brasil que estão provocando polêmica. Jogadores do São Paulo voltam ao país revoltados com a arbitragem. E morre Héctor Babenco, diretor indicado ao Oscar pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha. Você vai ver já já. Pelo terceiro ano seguido, o Brasil não vai ter nenhum time na final da Copa Libertadores. Mal, hein? E o São Paulo até começou bem contra o Atlético Nacional da Colômbia, mas acabou eliminado num jogo com uma arbitragem polêmica. A Força Aérea Brasileira apresentou o esquema de controle e defesa durante a Olimpíada. Há poucos dias da abertura da Olimpíada, campanhas publicitárias sobre o Brasil divulgadas no exterior estão dando o que falar. Morreu em São Paulo aos 70 anos o cineasta argentino radicado no Brasil, Héctor Babenco. O diretor de sucessos como Carandiru, Pichote e O Beijo da Mulher-Aranha teve uma parada cardíaca. Você pode rever as reportagens desta edição no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.